Podem perguntar. Olá, irmãs, boa tarde, boa noite já, né? Graça e paz a todas. A minha pergunta é: eu tenho mioma e a médica ginecologista disse que o meu tratamento teria que ser com anticoncepcional. E aí, como é que eu fico em uma situação dessa? Porque atualmente eu uso preservativos. Para não ter filho, eu tenho 2 filhos, graças a Deus, 2 meninos. Amém. O Senhor me deu por graça. Então, assim, eu queria... Essa é a minha dúvida, porque eu ouvi você falando aí, né? E vi as imagens. Já usei Ciclo 21. Né, já me submeti a essa tragédia, né? Essa manipulação. Mas, hoje, minha irmã, qual seria a sua opinião sobre o meu caso? Eu não quero, no momento, ter mais filhos. Na verdade, quero ter, mas meu marido não quer. Mas se o Espírito de Deus transformar o coração dele, né, que ele ouça isso aí, e aí Deus pode mudar, né, essa situação. Mas, a princípio, eu queria que você me ajudasse nessa pequena dúvida, porque ela já me informou. E outra coisa, como eu sou hipertensa, ela disse assim, ó, a gente vai ter que ver um tratamento adequado devido à sua situação por ser hipertensa, né, eu tenho que ter um tratamento adequado por causa dessa situação. Então, eu quero ouvir de você. Vamos lá. Contraceptivo anticoncepcional só serve para uma coisa: contracepção. Depois que eles foram surgindo, alguns médicos começaram a encontrar outras aplicabilidades para eles, tá? Mas, assim, é muito fácil ser ginecologista hoje, muito fácil. Porque se eu tenho uma SOP, eu vou botar anticoncepcional para essa mulher. Se eu tenho endometriose, eu boto anticoncepcional. Se eu tenho mioma, eu boto anticoncepcional. Então, assim, o trabalho que se faz hoje, qualquer macaco treinado pode fazer. Dou anticoncepcional, essa mulher fica sem queixa, me deixa em paz. Então, o que acontece com o contraceptivo? Ele vai inibir a sua produção hormonal fisiológica e você não vai ter sintoma. Ele não trata mioma. Mioma não diminui, não desaparece. O único tratamento para mioma é retirar, quando necessário. Nem todo mioma precisa ser retirado. Se é um mioma que causa sangramento, causa muita dor, ele vai ter que ser retirado. Preserva o útero e tira esse mioma. Mas se é um mioma que está ali quietinho, o anticoncepcional não vai fazer absolutamente nada com eles. Eu tenho pacientes que vieram de 15, 16 anos utilizando anticoncepcional e depois de um tempo surgiu o mioma. Se o anticoncepcional tratasse de fato, essa mulher nunca ia desenvolver nem mioma, nem nenhum outro tipo de problema. Então, anticoncepcional não trata mioma. Pode ficar em paz. Nada. Paz, irmãs. Eu tenho 43 anos e tive 2 percas. E há 7 anos atrás foi a primeira perca. Eu achei que fosse devido ao mioma. Só que eu tenho 2 miomas, hérnias pélvicas, endometriose e varizes pélvicas. Achei que esses abortos teria sido por causa dessas enfermidades. Só que até hoje a minha médica nunca falou para mim qual a perca. A primeira perca, eu estava treinando e ele saiu. Tanto que quando eu fiquei na mão, achei que fosse um câncer. Eu falei, Jesus, será que isso é um câncer? Aí fiquei apalpando, mas parecia uma pele. E na época, esse local tinha uma médica, uma clínica geral, ela falou, não, você estava grávida. Grávida como grávida? E eu tenho uns 16 anos que eu não tomo nada anticoncepcional. Tomei uma época que a ginecologista pediu para tomar por causa do mioma, só que aí eu falei ao Senhor, eu não vou tomar. E aí tomei durante 6 meses, depois eu parei de tomar. Mas eu ficava nessa questão, será que por causa do mioma eu perdi? Aí essa clínica geral falou, não, você estava grávida pelo tamanho, tinha 1 mês. E depois de 4 anos, eu tornei engravidar. Só que esse eu senti os sintomas. Não, estou grávida. E fui com o marido naquela alegria, né? Fiz ultrassom, comecei o pré-natal. Só que quando eu achava que eu estava com 3 meses, quando a médica pediu para fazer a morfológica, Deus começou a me incomodar. 20 dias antes que a médica pediu para me fazer.
Aí Deus começou a me incomodar para fazer logo essa ultrassom. Quando eu cheguei lá, a médica falou, não, você tem 4 semanas que o feto está morto dentro de você. Eu fui fazer a coletagem, fazer tudo, e até hoje eu não descobri o porquê que eu perdi esses 2 fetos. Tem muitas causas de abortamento, muitas, né? A gente falou aqui de uma causa base que é provocada, né? Mas intrinsecamente tem muitas causas. Mioma pode causar aborto? Pode, se ele estiver para dentro do útero, naquela camadinha aqui. Aqui. Dentro dessa camada aqui. Endométrio. Está vendo que a gente tem várias camadas do útero, né? A gente tem uma camada mais externa, que está em contato com os nossos órgãos. Na frente tem a bexiga, atrás tem o intestino. A gente tem esse músculo aqui do útero, que é o miométrio, é onde se desenvolve a maioria dos miomas. E miomas que estão aqui ou que estão para fora, raramente vão ocasionar aborto, porque eles não têm o potencial de deformar o endométrio. Agora, quanto mais próximo do endométrio estiver localizado o mioma, ou pólipo, ou algum tipo de cicatriz, ele tem o potencial de causar aborto, sim, mas é uma das causas. A gente fala em aborto de repetição, né, 2 abortos, a gente tem que investigar infinitas causas. Endometriose pode ser uma delas, pólipos, alteração dentro do útero, trombofilia materna, alteração no endométrio, como endometrite, enfim, é uma diversidade de causas, e a maioria delas é bem tratável. Também tomei anticoncepcional, ciclo 21, por 8 anos. Quando parei, que eu vim entender o meu corpo, né? O ciclo menstrual, quando ele avisa que eu estou perto de menstruar. E agora que eu vim saber que ovular dói. E é do lado esquerdo a dor, assim. Quando eu já estou perto de ovular, eu já sei, porque eu sinto umas cólicas e também no período sinto uma dor. Eu perguntei à ginecologista se isso era normal, ela disse que era. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu também não questionei, porque está vindo da médica, porém eu diminuí algumas coisas que eu comia e também senti diminuir a dor. Perfeito. Não é normal doer, tá? Apesar de a ovulação ser um processo inflamatório, benigno, fisiológico, para liberar o óvulo, o máximo que a gente pode considerar normal é um avisozinho, como se fosse um apertozinho do lado da ovulação. Se a menstruação dói a ponto de você precisar parar o que está fazendo, a ponto de precisar usar medicação, se a ovulação também dói a ponto de incomodar muito, alguma coisa está acontecendo. Geralmente, nesses casos, o que ocorre é endometriose, que aumenta ainda mais o processo inflamatório, especialmente se tiver endometriose em um dos ovários, né, da ovulação. Mas é só um aviso, ó, tá ovulando. É uma das coisas que a gente utiliza dentro dos métodos naturais para saber que você está se aproximando do período fértil. Mas não é para causar dor. Deus não quer que a gente sofra, não, minha gente. A gente menstrua, a gente tem que parar de achar que é nojento, parar de achar que é ruim. A gente foi feito dessa forma e é perfeito, né? Nosso corpo foi feito de forma perfeita em todas as fases do nosso ciclo. Menstruação é uma coisa completamente fisiológica, a gente tem que parar para agradecer porque nosso corpo está funcionando no momento que a gente menstrua, tá? Mas algumas mulheres sofrem com esse período menstrual porque tem alguma condição, tem algum problema, e esse problema precisa ser investigado e tem tratamento. A alimentação ajuda muito, qualquer que seja o caso. A irmã falou de hipertensão, né? E anticoncepcional, ele deveria ser proscrito para pacientes que têm hipertensão, porque a própria hipertensão, ela já é um fator de risco para infarto, AVC, trombose, e a gente está adicionando o risco a mais. Então, algumas dessas condições, realmente, a gente deveria ser muito mais ainda contra a prescrição dos contraceptivos. Primeiro, falar a respeito, você falou que a questão de ser ginecologista é muito fácil. E aí, a questão do médico obstetra também. E a questão da gente estar atento, estar sempre pesquisando e não se atentar à questão de uma verdade absoluta, que a única verdade absoluta é a palavra de Deus. E aí eu fui questionar na minha gestação, ultrassom feita, o médico disse que deu presença de SLUDs, e aí eu já fiquei preocupada, minha primeira gestação, aí eu falei assim, não, deu SLUDs? Deu aqui, eu encontrei, aí pronto. Aí eu fui pesquisar. E aí eu fui buscar artigos científicos que comprovassem a presença de SLUDs, porque eu disse assim, não é possível.
Aí ele foi e falou assim, tá, a gente vai repetir essa ultrassom para poder ver, você vai voltar para sua médica e ela vai confirmar. E aí eu fui buscar artigos científicos que comprovasse e mostrasse a ele que não tinha SLUDs, que podia ser uma alteração fisiológica normal ali, até da questão da gestação. E os artigos científicos mostram que para ter SLUDs teria que ter afinamento do endométrio. E o meu estava mais de 23. Aí eu fui voltar com o artigo e debater cientificamente com ele os artigos mostrando que não tinha possibilidade de ter SLUDs, já que não tinha afinamento do endométrio. E eu queria pedir que você falasse um pouquinho sobre os métodos contraceptivos seguros e que nós cristãs podemos utilizar. A primeira coisa que a gente deve pensar como cristãos é: qual é a minha justificativa perante o Senhor para evitar essa herança que Ele quer me dar? Porque é desejo dele que a gente cresça, que a gente se multiplique. Então, eu tenho justificativa plausível para isso? Ou seja, eu tenho risco de vida, né, numa gestação, eu estou em um momento muito complicado, muito difícil, que justifique negar essa herança do Senhor. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é isso. Ou eu estou querendo evitar uma gestação por motivos egoístas, porque eu quero trabalhar, porque eu quero crescer no meu trabalho, porque eu quero ter mais dinheiro, porque eu acho que meu filho precisa ser um príncipe, que eu tenho que dar, né, um berço de ouro para ele. Esses são motivos egoístas. Uma vez que você, na sua consciência, conversando com o Senhor, você justifique o não querer ou não poder gestar, aí a gente parte para os métodos que são aceitáveis, que são aqueles que não agridem o nosso corpo, templo do Espírito Santo, e aqueles que não causem aborto. São os métodos naturais. Dentro dos métodos naturais, principalmente os métodos comportamentais, a gente tem, eu vou falar os que eu trabalho mais na minha prática, que é o método da temperatura basal, e aí requer uma responsabilidade, requer uma atenção muito grande da mulher e do marido também, porque ele vai saber que naquele período que está mais fértil tem que evitar, né, a relação sexual. Então, a responsabilidade compartilhada, ou seja, a culpa de engravidar não é só da mulher porque esqueceu o remédio, mas é do casal que, em comum acordo, decidiu ter relação sexual, entende? E também o MOB, que é o método de ovulação Billings. Dei uma pincelada aqui que o nosso corpo, ele nos dá sinais em todo instante. Então, quando a gente está próximo da ovulação, se a gente presta bem atenção, a gente começa a perceber o muco. A gente percebe que a vagina fica um pouquinho mais ademaciada, desejo sexual aumenta, né, a libido aumenta. A gente pode ter uma dorzinha de um dos lados, que representa ali o momento da ovulação. Então, dentro desse método, a gente percebe quando a gente está se aproximando do período fértil e aí evita a relação nessa janela. E qual é a eficácia? Igual a qualquer outro método, 99% de eficácia se seguido corretamente. E o método da temperatura basal, o único trabalho que você tem que ter é todos os dias, quando acordar, colocar um termômetrozinho, medir a temperatura e colocar. Por quê? Nosso corpo varia a temperatura de acordo com a fase do ciclo. Perto da ovulação, a temperatura cai um pouquinho, depois da ovulação, a temperatura sobe. Quando a gente acompanha esse gráfico, a gente sabe exatamente quando que está ovulando. Então, os principais métodos, mas tem a camisinha também, que é o método de barreira. Ele não vai causar aborto, também não traz nenhum prejuízo para o seu corpo. Aí entram outras questões para serem discutidas, né, questões morais, que a gente pode ver em outro momento também, se vocês quiserem, para a gente discutir isso. Diafragma tem aqui, acho que tem um slidezinho aqui. Aqui. Dos métodos de barreira, né, preservativo, diafragma, uso de espermicidas, a própria laqueadura e vasectomia. Eu não concordo com esses dois métodos, mas está aqui, né? E os métodos baseados na percepção da fertilidade, que para mim são os melhores, os mais eficazes, comprovados cientificamente, e que ajudam a gente a fazer vários diagnósticos também. Então, ajuda na preservação da nossa saúde, a gente não causar abortos ocultos e também não agridem o nosso organismo. Muito obrigada. Já entendemos que não é saudável. De vez em quando ele desliga sozinho. Digamos que tem alguém aqui que agora, o que é que eu vou fazer? Uma forma da gente ajudar até amigas, né? Existe um detox? É só parar de tomar? Deve proceder. Parar.
Só parar. Como eu falei, não é um tratamento. Então, se você toma a sua pílula todo dia, decidir não tomar mais, você não precisa de ninguém, irmã. Você pega ela, joga fora e no outro dia você já não toma mais. Não. Enfim, porque assim, é comum que a gente encontre nas igrejas mulheres que usam porque não sabem, não têm esse conhecimento. Vocês estão sabendo disso agora. Né? Agora, uma vez que a gente detém esse conhecimento, a gente precisa conversar com o Espírito Santo a respeito da permanência do pecado. Então, quer parar de usar o contraceptivo? Só parar, não precisa de ninguém, não. Agora, se for um dispositivo, se for um implante, por exemplo, né, aí precisa ir no médico para retirar. Mas, se é só a pílula, só parar. Chega em casa e joga fora. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. Anti-inflamatório não vai causar aborto oculto. Pode até bloquear a ovulação, porque a ovulação é um evento inflamatório. Para minhas pacientes que querem engravidar, eu suspendo qualquer tipo de uso de anti-inflamatório, tá? Mas não tem ação direta no endométrio. O anti-inflamatório tem um problema interessante de alteração hepática e renal. Então, são remédios de resgate, não é para a senhora estar tomando o tempo inteiro. Se a senhora tem esses sintomas de sangramento aumentado, de dor pélvica, tem que tratar a raiz do problema. Para tratar a raiz do problema, precisa saber qual é o problema. Se é um mioma que está sangrando muito, é um mioma que pode estar ali na camada do endométrio, ele precisa ser retirado. Tá? Às vezes não é mioma, às vezes é um pólipo, uma cicatriz dentro do útero, às vezes é o endométrio que está muito fino. Quando o endométrio está muito fino, ele expõe uns vasos sanguíneos que a gente tem aqui, ó. Ele é cheio de vaso sanguíneo. Quando ele está muito fino, os vasos sanguíneos dele ficam expostos. Aí sangra demais. Às vezes a gente precisa dar estrogênio para esse endométrio crescer e cobrir esses vasinhos e parar de sangrar. Então tem várias causas de sangramento. Tem que descobrir qual é a sua para poder tratar. Quanto à esterilização, né, que é a castração, eu sou completamente contra. Imagine que você está indo de encontro direto com o mandamento do Senhor. Você está barrando para sempre a sua vida reprodutiva. Então, se a gente for à luz das Escrituras, a castração, né, a esterilização é pecado. Então, você pode até pensar em um período de espaçamento, de evitar, né, a gestação por algum motivo que seja justificável, mas você eliminar completamente e permanente a sua capacidade reprodutiva, é você estar eliminando a chance de o Senhor lhe dar uma herança. Você está recusando esse presente do Senhor de forma definitiva. Então, por isso que eu sou contra. E tem outras coisas também, né? Na laqueadura, que acontece na gente, o que os profissionais não falam é que existe uma síndrome pós-laqueadura em que mulheres que têm sangramento, esse sangramento pode aumentar. A tuba uterina, ela é muito perto do ovário e passa por ela uma artéria que nutre o ovário. Se a gente corta essa artéria, o fluxo dela, a gente também pode desenvolver um outro problema, que é uma falência ovariana prematura. Você entrar na menopausa antes do tempo e parar de receber os seus hormônios, que são importantes para a sua saúde, antes do tempo. Então, são várias implicações, tanto fisiológicas, clínicas e também à luz das Escrituras, né, espirituais. Paz do Senhor, amadas. Eu gostaria de uma explicação assim em relação ao fator de uma pessoa que ela teve miomas, muitos miomas espalhados pelo útero, dentro e fora, e em um determinado momento da vida precisou passar por um processo de esterectomia. Nesse caso, como uma cristã pode pensar do momento da esterectomia para frente? Quando ocorreu o aconselhamento de única solução seria a esterectomia, houve muita relutância, porque a ideia era que o órgão veio de Deus, é o corpo humano que Deus faz, e esse órgão foi de Deus, e Deus deu para a gente no nascimento, e teria que ser até o final da vida com esse órgão, mas aí o órgão adoeceu e precisou-se passar por esse processo. Mas como pensar daqui para frente, uma pessoa como cristã precisou passar por esse processo de retirada do útero?
Então, todos os nossos órgãos foram dados pelo Senhor, foram feitos por Ele, né? Se a gente desenvolve um câncer de mama e precisa retirar a mama, a gente está usando o conhecimento científico que é dado pelo Senhor também para fazer um tratamento que muitas vezes é curativo, certo? Então, quando a gente traz isso para a questão uterina, em alguns raríssimos casos, as mulheres sofrem de doenças de múltiplos miomas, e que esses miomas têm muitos sintomas, doem, sangram, e deixam essa mulher muito mal, espoliada, porque junto com o sangramento aumentado, a gente não perde só sangue, a gente perde minerais, a gente perde vitaminas, a gente fica fraca. Então, em raríssimos casos de múltiplos nódulos de miomas, um dos tratamentos é a esterectomia. E como viver diante disso? Da mesma forma que a gente viveria se retirasse um outro órgão que fosse necessário para a nossa saúde. Então, em alguns casos, a nossa saúde vai precisar, a gente vai precisar, né, abrir mão, vamos dizer assim, de alguns órgãos. Mas, falando no útero, é extremamente raro os casos que precisam de histerectomia. Às vezes, uma miomectomia resolve, às vezes, tratamento clínico. E o tratamento que eu faço para minhas pacientes que têm mioma, especialmente aquelas que querem engravidar, é um tratamento baseado em dieta, exercício físico, sono e suplementação. E dá muito certo. Porque a gente tenta resgatar a nossa fisiologia da forma que o Senhor nos deu. A gente dorme tarde, a gente fica exposto a celular, a gente se alimenta mal e quer que o nosso corpo fique lindo. Nós não fomos criadas para viver de forma desregrada. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é puxar a mulher para voltar a viver da forma que o Senhor planejou para a gente, cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Eu quero fazer outra pergunta. Outra pergunta não, relatar que muitas das vezes as pessoas acham que vasectomia e outro método de cortar é uma coisa que você nunca mais vai ter filho, mas não, eu conheço várias pessoas que fizeram vasectomia e até ligar as trompas, que engravidaram de novo. Vasectomia que só duraram 8 anos, 9 anos, e aí engravidaram novamente, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. O único método 100% eficaz é não namorar. Não quer ter filho em hipótese alguma? Deixa o periquito quietinho. Não vai namorar. Porque se namora, tem chance de engravidar. Paz do Senhor, irmãs. Pai. Gil, se ele é abortivo. O Dio, mas só que ele meu corpo rejeitou ele. E depois disso, depois de um período, eu perdi tive 2 abortos. Olha ele aqui, a resposta. Né? Uma das coisas que eu falei é que os dispositivos intrauterinos, eles têm como mecanismo de ação principal a alteração dessa camada interna do útero, porque eles causam um processo inflamatório. Algumas mulheres tiram o dispositivo, querem engravidar e o endométrio não volta ao normal. Aí, às vezes, a gente precisa fazer estímulo hormonal, a gente precisa fazer plasma fresco aqui dentro, né? A gente precisa colocar antibiótico aqui dentro, colocar anti-inflamatório para que esse endométrio volte a crescer. Então, pode ter sido sim. Pronto. Aê. Só mais uma. Ovários policísticos. Ele só é tratado com anticoncepcional? Não. Irmãs, nada é tratado com anticoncepcional. Nada. Também porque é fácil. Porque minha paciente vem cheia de queixa. É muito fácil para mim dar uma pílulazinha para ela, ela vai sumir da minha vida, só volta um ano depois. Se eu não tratar a raiz do problema, ele continua acontecendo. Síndrome dos ovários policísticos é uma condição metabólica, principalmente causada por aumento de androgênio, que são hormônios masculinos, e resistência à insulina. Como que eu tenho que abordar essa mulher? Ela tem que perder peso, tem que fazer dieta, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física, tem que suplementar. Então, não é fácil. Minha consulta demora 1h30. Sem isso, eu não consigo tratar a paciente. Entende? Porque preciso fazer
toda essa orientação. E eu falo isso nas minhas redes sociais. Onde eu vou, eu falo isso. Mas, às vezes, por mais que a gente saiba o que a gente tem que fazer, a gente precisa de um direcionamento profissional. E isso desgasta o profissional, né? É desgastante você ficar ali mais de 1 hora com a paciente explicando, mas é isso que funciona, é isso que trata de verdade, entende? Oi, eu queria falar uma coisa também, que assim, a grande maioria dos médicos, para não dizer quase todos, né? Não faz isso, não é simplesmente por má vontade, é porque é ensinado dessa forma. Isso. Então, assim, tanto Valéria quanto eu, a gente aprendeu isso na faculdade. Eu saí da faculdade, eu trabalhava, hoje eu sou pediatra, mas eu trabalhava com posto de saúde da família. Eu prescrevi muito anticoncepcional. Eu já usei anticoncepcional. Valéria da mesma forma, já colocou, acho que Dil também, não é isso? Trabalhava com Dil. E, assim, à medida que a gente foi, pela graça de Deus, tendo conhecimento dessas verdades, a gente mudou a nossa conduta pessoal e profissional, né? Mas a grande maioria dos médicos não sabe. Uma vez eu me surpreendi muito, porque, para mim, isso foi muito chocante quando eu comecei a ter entendimento dessas coisas, né? E, na minha cabeça, eu pensava assim, todo mundo precisa saber disso, porque está todo mundo sendo enganado. E aí eu fui conversar com uma outra colega médica. Para minha surpresa, ela já sabia, mas ela não ligava para isso, ela continuava dentro da conduta dela. Então, assim, a maior parte dos médicos não sabem, uma pequena parte sabe, mas não se importa com isso, porque é muito mais prático para o médico, em 5, 10 minutos, te passar um anticoncepcional, como a Valéria falou, e silenciar os seus sintomas, não tratar a doença, mas silenciar os seus sintomas. Você vai ficar feliz, vai tomar menos tempo na consulta dele, só vai voltar talvez daqui a 1 ano, né? Do que você gastar 1 hora com a paciente, investigando adequadamente, tratando adequadamente. É mais tranquilo para o médico e é mais tranquilo para a paciente também, porque é mais fácil você tomar um comprimidinho todo dia do que ter disciplina para ter uma dieta correta, para fazer atividade física, para ter hábitos saudáveis. Então, assim, fica fácil para o médico, fica fácil para a paciente e bota dinheiro no bolso bota dinheiro no bolso da indústria farmacêutica. Então, assim, não é fácil. É um convencimento na nossa mente pelo Espírito Santo e é também uma questão de disposição da gente mudar. Uma vez que conhecer uma verdade, mudar. Mas não é o caminho mais fácil, né? Não é fácil, gente. Lari não trabalha com isso. Mas eu fui formada, vim de uma formação completamente tradicional, em que eu saí da faculdade, passando anticoncepcional para todo mundo, ganhando dinheiro, botando DIU. Então, quando eu comecei a chegar nessa área, a minha natureza humana queria se afastar disso. Eu falei, não, mas não é assim, e o Senhor me incomodando. Chegou um ponto de que eu fiquei tão incomodada com as minhas atitudes, porque eu sabia e continuei fazendo, que eu tomei a decisão de parar completamente. E aí, um testemunho muito pessoal para vocês, eu trabalhava em uma clínica popular em que eu tinha colocado DIU em muita gente. Eu nem me lembrava mais quantas pessoas. E aí, um certo dia, eu estava tão incomodada, assim, o Senhor falou muito comigo, e eu estava triste, eu estava abatida com isso, e eu decidi mudar. Falei, não, o Senhor vai prover. Se eu tiver que fazer outra coisa também, eu faço. Porque imagine um ginecologista não passar anticoncepcional. O que é que resta? Eu não queria obstetrícia, então o que é que resta? Né? Mas aí eu cheguei no dia seguinte nessa clínica e falei, me dá os números das minhas pacientes. Clínica popular a gente nem sabe, às vezes, quem a gente atende, é muita gente. Né? E aí elas me deram os contatos e eu ia abrindo prontuário por prontuário e eu via quem eu tinha colocado DIU. Eu saí ligando para umas pacientes, eu fiz isso com umas, sei lá, não sei quantas pacientes, não vou dizer aqui para não mentir. E dessas tantas pacientes que eu saí ligando, me oferecendo para tirar o DIU de graça, só uma aceitou. E aí eu fui muito impulsiva. Não sei se vocês conhecem a teoria dos temperamentos, mas eu sou colérica. E eu sou muito, eu quero fazer, eu faço na hora, às vezes eu nem penso. Deus está me mudando, graças a Deus. Mas eu fui fazendo isso. E aí a forma que eu tenho abordado as pacientes também não foi muito boa. Eu poderia ter tido o meu CRM cassado. Porque eu falava, olha, me desculpa estar te ligando, não tem problema nenhum. As pacientes assustadas, né? A médica ligando, não tem problema nenhum, mas assim, o DIU abortivo, né? Se você quiser tirar. Aí eu, o quê?
que médica doida é essa? Enfim, a clínica me expulsou de lá, eu saí de lá. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E as portas foram se abrindo de uma maneira assim, bem sobrenatural mesmo, e milagrosa. E de forma que hoje eu trabalho com a consciência completamente tranquila, né, dentro dos princípios que eu acredito, defendo isso veementemente, contra toda a minha corrente de colegas, mas eu não me arrependo em nenhum momento. E dessas, sei lá quantos pacientes que eu liguei, uma só, eu consegui tirar, mas, enfim, pedir perdão a Deus, eu estou com consciência tranquila hoje, porque já é uma conscientização que eu venho trabalhando há um tempo, falo nas minhas redes sociais também, então, que seja tudo para a glória do Senhor. Fica à vontade. Oi, irmãs. Graça e paz. Está sendo muito produtivo. Então, eu fiz o uso de anticoncepcional durante 10 anos. Foi quando eu decidi engravidar. Levei cerca de 1 ano para conseguir. E quando finalmente Deus me agraciou, eu tive 2 episódios de sangramento. E na primeira consulta, a médica disse que não poderia fazer nada por mim, que era uma questão de ordem cromossômica, que era o meu corpo que eu decidi, que se tivesse de perder o bebê, perderia. E eu saí de lá arrasada. Mas, graças a Deus, minha pequena está aqui. Ela nasceu com uma malformação no esôfago, né, não se uniu ao estômago. E passou por 2 cirurgias. Uma foi para correção e a segunda de uma gastrostomia, porque ela acabou desenvolvendo uma estenose. Hoje, para a glória do Senhor, tem 2 meses que ela já está comendo via oral 100%. E a minha dúvida é se essa malformação pode ter sido uma consequência do uso assim prolongado por anticoncepcional. Inclusive, a médica passou novamente, eu estou fazendo uso, mas eu vou jogar fora quando chegar em casa. Amém! Então, não tem estudos mostrando relação de uso de anticoncepcional com malformação fetal. Os únicos dados que a gente tem são que eu expus aqui com relação a abortamento, porque malformação fetal está relacionada com a carga genética materna e paterna, e às vezes não vinda de nenhum dos dois, mas sim no momento do desenvolvimento embrionário. E não tem relação, até o momento a gente não tem nenhum estudo que prove que tenha relação com o uso de contraceptivo. Tá? Mais alguém? Ariana, laqueadura tem relação com fibromialgia? Não tem relação com fibromialgia. Mas, assim, eu sou super defensora do parto normal, né? Completa defensora do parto natural, que é a forma, né, que o nosso Criador nos fez, perfeito para isso. Sabemos que em alguns casos não é possível, esses casos são muito raros, e aí a cesariana entra como uma cirurgia salvadora, né, da mãe ou do bebê, mas o parto natural é a melhor via de parto que tem. Ah, mas dói. Dói, gente. A gente sabe, né? A gente leu Gênesis, a gente sabe que é um dos castigos que a gente recebeu pelo pecado. Então, dói. Mas hoje a gente tem até recursos que melhoram as dores do parto natural. Tem analgesia que tem no SUS disponível, toda mulher tem direito, tem massagens, enfim, tem uma série de coisas que amenizam a dor, mas dói. O parto natural dói. É uma dor que tem propósito, né? Não é igual uma dor no pé que não serve para nada. É a dor que você, em breve, vai ter no seu colo o fruto do amor com seu esposo. Então, assim, é a gente ressignificar essa dor e dar para ela o sentido que ela tem, que é o propósito da vida. E que ela também pode ser amenizada. Mas, botando a cesariana e laqueadura, não tem relação, não que eu saiba até o momento, com fibromialgia, não. A laqueadura tem outras problemáticas, como eu falei, né? Redução do fluxo ovariano, aumento de risco de sangramento após a laqueadura, risco de falência ovariana prematura, mas com fibromialgia, não. Ok. Nossa, que bate-papo gostoso, hein? Olha só. Vamos só, a última perguntinha que está ali no celular. Vem cá, Lorena. A última de hoje. Perguntou, queria saber se quando tomamos anticoncepcional por muito tempo, temos dificuldade para engravidar. É muito comum que mulheres que usaram anticoncepcional por muito tempo tenham 2 tipos de problema. Demorem para voltar a ovular
E o outro problema é que esse endométrio continue muito fino, ou ainda que a qualidade do muco cervical seja ruim, impactando na fertilidade. Mas tem como reverter, não é de forma permanente, não. Embora, em alguns casos, a gente tenha muito trabalho para fazer esse endométrio crescer de novo, para melhorar a qualidade do muco, mas é de forma reversível. Nossa, que tempo bom, hein, gente? Com vontade da gente continuar. Então, a gente pode marcar um outro momento para a gente poder aprender um pouco mais e tirar mais dúvidas. Vou chamar aqui a Dona Eliana para estar orando e encerrando esse momento. Pode orar. Orar comigo. Muito obrigada, Larissa e Valéria. Foi muito bem feito. E para a glória de Deus e a edificação das mulheres. Ó Senhor Deus, que formou o corpo da mulher numa forma maravilhosa, para que nós pudéssemos engravidar e carregar o nenê por 9 meses, crescendo em nós, como o Senhor formou o nosso corpo tão bem feito para a sua glória, para que nós pudéssemos encher a terra com muita gente. Agora nós precisamos também saber como criar nossos filhos para a glória de Deus e também evangelizar nossos filhos e treiná-los cedo na vida de ouvir e obedecer a sua voz. Então, nós pedimos a bênção sobre essas mães aqui hoje e na criação dos seus filhos. E tudo isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Dona Eliana. Quero chamar aqui a doutora Larissa e também a doutora Valéria. Um pequeno mimo em forma de gratidão para vocês, viu? Muito obrigada. Olha aqui. Ok. Agora... Nada, obrigada, Tassinha. Agora... Está dizendo que eu fiz. Agora vamos ter um coffee break, tá bom? Lembrando, alguns já receberam os folhetos. Agora, no mês de setembro, no dia 13, teremos a nossa conferência de mulheres aqui. Participem, viu?